Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe o Ministério Shekinah. Deus poderosamente manifesta o teu poder, a tua glória, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você tem essa facilidade. Aleluia. É Isaías capítulo 40, versículo 3. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Versículo 6, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a flor, porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Versículo 9, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aqui o vosso Deus, e eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da tua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Versículo 12, quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu a medida do pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz em nada os príncipes e se torna em coisa vã os juízes dessa terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei sem eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi ele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele a chama de todos os seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Versículo 27, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? E inescrutável o seu entendimento.
Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa palavra tremenda de Deus, através do profeta Isaías, onde ele ministrava aqui acerca de um rebento que ia sair, acerca de um livramento que Deus queria dar, acerca de um renovo que Deus queria dar ao seu povo. E nessa época Deus tinha levantado Ciro, para ele ser um tipo Cristo daquela época, para que ainda que não fosse da tribo de Israel, não fosse um judeu, Deus levantou este homem para abençoar a Israel. E é interessante porque muitas vezes quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de tribulações, Deus sempre vai levantar alguém para nos trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra para que possamos saber que Deus está conosco. Então, aqui a gente vê o Senhor falando através do profeta que aplanasse os caminhos do Senhor. Endireitai os caminhos, endireitai as veredas. Todo monte seria batido e todo vale outeiro seria aplanado. É como que no passado os senhores eram carregados nos ombros de seus escravos, em cima ali do ondor, e as ruas estreitas, as vielas balançavam muito, e assim o Senhor dizia, alguém precisava preparar o caminho para que o Senhor viesse. Esse que Deus se referia-se aqui, chamando de uma voz que clama no deserto, que foi João Batista. João Batista, ele foi levantado como precursor de Jesus, como aquele que verdadeiramente ia aplanar os caminhos, aquele que ia preparar a vinda do Senhor. Mas aqui, Isaías, nós sabemos que o Senhor adverte o povo. E ele perguntando para o povo aqui, perguntando para mim e para você, que ele tomou conselho com quem? Deus tomou opinião com quem? Nas suas dificuldades, às vezes você fica interpelando Deus. Quantos de nós simplesmente chegamos e falamos com Deus, me explica isso, eu queria entender por que fulano não teme ao Senhor, fulano não te serve, não é mesmo? Fulano serve a ídolos e é bem sucedido. Muitas vezes, mas sabia, aqui está falando dele, quem é que pôde tomar conselho? Quem tomou conselho? Quem deu conselho para o Senhor? Quem preparou tudo isso? E aqui no versículo 12 em diante, fala do tamanho, do poder do nosso Deus. Enquanto nós muitas vezes limitamos Deus em uma caixinha, limitamos Deus em uma imagem de escultura, limitamos Deus através de uma obra, de um artífice, como aqui foi falado. Aqueles que tinham condições melhores pegavam um metal mais nobre e mandava esculpir ali uma imagem para adorar. E é interessante porque na falta de Deus na nossa vida, nós procuramos subterfúgios. Na falta de Deus na nossa vida, nós procuramos artífices, procuramos ídolos, procuramos alguma coisa para nos sustentar ou para nós nos apoiarmos, como se fosse um amuleto, não é verdade? A gente vê que quando Moisés ele deixa o povo e vai falar com Deus no monte, e Moisés fica ali 40 dias, e quando todo o povo sabia que Moisés tinha ido falar com o Senhor, tinha ido receber de Deus instruções para aquele povo, mas como Moisés estava demorando, eles quiseram fazer para ele um bezerro de ouro. Cada um deu o seu pingente, o seu brinco, o seu anel, a sua pulseira, o seu cordão, o seu artefato de ouro, e construíram ali um grande bezerro de ouro, para que andassem atrás daquele bezerro, louvando e adorando aquele bezerro como se fosse Deus. Quantas pessoas, às vezes, pegam algo como um amuleto e falam assim, esse aqui é o meu Deus. Mas não, o nosso Deus, o Deus que eu estou referindo, é um Deus que está acima de todas as coisas. Ele mede toda a terra na palma da sua mão, toda a população mundial, algo que nós não temos ideia, da mesma forma que hoje tem o censo, o IBGE, e tem tantos milhões de habitantes sobre essa face da terra, não sei quantos trilhões aí, e de repente amanhã já não tem mais, ou amanhã já multiplicou também, mas Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Deus foi aquele que estendeu os céus, estendeu como uma cortina no nosso quarto. Deus é poderoso.
A Bíblia diz que ele está sentado lá nas alturas e a terra é o estrado de seus pés. Nosso Deus é tão grande que todas as águas dos oceanos não passam de um pingo nos dedos dele. Um sopro de Deus, irmãos, pode mudar toda a história. O sopro de Deus pode trazer vida, como pode também sucumbir o nosso planeta. Porque Deus criou, e Deus é poderoso para fazer tudo isso e muito mais do que nós pensamos. No versículo 6 diz assim: clamem, ninguém disse que hei de clamar, porque toda a carne é erva, e toda beleza como a flor do campo. O Senhor está falando assim, tudo isso aqui é vaidade, tudo que nós estamos vivendo é vaidade, tudo que nós estamos vivendo é passageiro. Como a vaidade é passageira, diz Eclesiastes, tudo que nós estamos passando também é passageiro. Às vezes as lutas de hoje, as lutas que você teve durante essa semana, vai virar história amanhã para você, Deus vai inspirar vocês, quem sabe, escrever um livro com esse testemunho. Todas essas coisas são passageiras, tanto a vaidade como as provações. E a Bíblia diz assim, que seca-se a árvore, caem-se as folhas, né? Mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O que Deus tem feito, o que Deus fará, Ele é eterno. Ele é eterno. Quando o Senhor disse para Abraão, sai da tua tenda e olha para os céus, ele diz assim, veja se você pode contar essas estrelas. Quem homem que pode contar as estrelas? Que homem que pode dar nome às estrelas? E esse Deus que eu estou falando é o Deus que sabe todas as estrelas pelo seu nome. Eu imagino que quando nós vemos uma estrela saindo de um ponto ao outro, eu imagino que é o dedo de Deus fala assim, olha, você vem para cá agora e você vem para cá. Quem sabe Deus brincando com elas? Deus, Ele sabe, meu irmão, quantos fios de cabelo tem na vossa cabeça? Não adianta falar assim, agora é fácil, porque dá mais careca. Não, Deus sabe quantos fios de cabelo tem e vai ter na tua cabeça. Deus sabe o que você passou ontem, semana passada, retrasada, o ano passado, passou hoje, e sabe o que Deus tem, Ele sabe o que Ele tem para você amanhã. A presença de Deus, ela precisa ser marcante na nossa vida. Algo que nós precisamos despertar é a natureza de Deus em nós, a essência de Deus em nós. Isso precisamos despertar em nós. Saber que nós somos filhos, sabendo que nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, como Criador e não como criatura. E no versículo seguinte diz assim, seca-se a erva, cai-se a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. E seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ele diz, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz firmemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus, no versículo 9 de Isaías 40. Deus está querendo de tristeza, porta-voz de decepção, porta-voz de fracasso, mas nós devemos anunciar as boas novas do Senhor. A Bíblia mesmo, quando nós falamos assim que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Em Malaquias 3,18 diz assim, e então verão outra vez a diferença daquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada na rocha de esquina, na pedra fundamental que é Cristo. Ele é a rocha eterna, um dos nomes dados a Jesus, a rocha eterna. A Bíblia diz que o homem sensato edifica sua casa na rocha, enquanto o homem insensato edifica sua casa na areia. Vem os ventos, vem as tempestades, vem as provas, vem as lutas, mas nós permanecemos de pé, nós estamos de pé. Deus, Ele é Deus na nossa vida. Deus é acima de todas as circunstâncias. Não devemos tentar Deus, não devemos também não ter vigilância, não estou falando sobre isso. Mas Deus é Deus na sua vida. Às vezes você tem passado por momentos difíceis, quem sabe você passou um ano de 2019 difícil, entrou em 2020 com aquela expectativa. O culto dia 31 de dezembro foi maravilhoso e nós vamos, não, vai ser um ano super abençoado, não é verdade? Nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, como diz a palavra. E se a resposta certa vem da boca de Deus, então não é resposta errada.
É a resposta certa. Vem da boca de Deus. E Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele mesmo diz isso. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, mas antes quer que todos os homens se arrependam. O que é se arrepender? É sair do nosso caminho, do nosso erro, dos nossos montes, né? Montes de vaidade, montes de pecado, montes de tudo que não agrada o Senhor, né? E muitas vezes nós descemos ao vale, descemos diante do Senhor, nos humilhar para que Ele nos exalte. E o Senhor disse isso. Como Deus tinha preparado, chamado alguém para preparar o caminho, e nós sabemos que esse foi João Batista, que preparou o caminho do Senhor Jesus. E Jesus, na sua onisciência, não é verdade, porque também era Deus, Jesus falava que não havia nenhum profeta maior do que, nascido de mulher, do que João Batista. Ele reconhecia todo o projeto de Deus na vida dele. Em Isaías, 700 anos antes, aproximadamente antes de João Batista nascer, Deus já tinha declarado que ele levantaria uma voz que clama no deserto, uma voz que estava totalmente fora de todo o sistema corrupto e sistema religioso e governamental da época. Deus levantaria um para preparar o caminho. Ele não seria o Cristo, mas ele prepararia o caminho. Você não é Cristo, você não é Deus, você não é o Espírito Santo, mas você pode preparar o caminho para as boas novas de Deus na sua família, nos seus negócios, na sua vida, na sua igreja, em nome de Jesus. Se nós olharmos para as dificuldades, para as decepções, para as lutas que nós enfrentamos a cada dia, irmãos, eu costumo dizer que às vezes nós temos que matar um leão e amarrar uma ursa para o dia seguinte. Como Davi matava ursas e leões. Mas em tudo o Senhor era com ele. Porque Deus já tinha dado graça para Davi. Deus já tinha escolhido Davi. E Deus com certeza já deu graça para você. Deus escolheu você desde o ventre materno, como diz a palavra do Senhor. Desde o ventre o Senhor já separou você. Amém? A natureza de Deus precisa aflorar em você. De repente há alguns resquícios, algumas tristezas, algumas decepções que estão encobrindo essa glória de Deus na sua vida. Você precisa ser aquele anunciador de boas novas. Acabe chega para Elias e pergunta: tu és o perturbador de Israel? É verdade? Às vezes queremos anunciar as boas novas e somos taxados como perturbadores. Somos taxados como alguém que está errado. E muitas vezes o errado é o certo. Muitas vezes a mentira tem sido sofisma de grande poder para inverter a posição correta, inverter a verdade. Mas, meu irmão, na hora certa o Senhor vai resplandecer com a glória dele. Isaías capítulo 60, versículo 2, se me falha a memória, diz assim, que as trevas vêm encobrindo essa terra. E nós sabemos que esses dias, cada dia que passa, mais próximo da vinda do Senhor, quanto mais tempo passa, mais próximo nós estamos de ver Jesus em glória, de Jesus buscar a igreja dele. Mas isso também está escrito que no final os homens não teriam amor nenhum, não teriam nenhum afeto um para com o outro. Ele não se intimidaria em falar mal do outro, não se intimidaria em jogar uma pedra, em apedrejar mesmo, literalmente, porque o amor ia esfriar de maneira tão grande que a iniquidade também ia tomar conta, a ganância ia tomar conta. Não é verdade? Mas, meu irmão, nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos. E aqui fala do tamanho deste Deus. Continuando aqui no versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. E Deus já preparou, através do profeta, Deus preparou o caminho e Jesus veio. E Ele é que vai nos levar a passos verdejantes, como o próprio rei Davi declarava no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará. Guia-me mansamente em águas tranquilas, guia-me em passos leva-me em passos verdejantes. Na verdade, é o que Deus tem para nós. Você precisa acreditar que todas as promessas de Deus já estão se cumprindo na sua vida. Quando nós vemos João Batista pregando, e quando Jesus falava de João Batista, o testemunho dele é maravilhoso. Sabemos que sua mãe não podia ter filhos. Sabemos que o pai dele servia no templo. Zacarias servia ao Senhor. Era um homem dotado de fé, um homem dotado de temor a Deus. Mas Isabel, sua mulher, era estéril.
E não tinha prazer nenhum naquela época para o judeu. Uma mulher estéril não era uma mulher bendita, não era uma mulher que fosse abençoada por Deus. Mas Deus é Deus que confunde sistemas, Deus é Deus que confunde religiões, Deus é Deus que confunde, meu irmão, o homem. E Isabel, nós sabemos que ela engravida. Zacarias não creu para que a bênção não saísse da casa dele. Deus permitiu que Zacarias ficasse mudo até aquela criança nascesse. Até aquele dia, e Deus deu um nome para aquela criança. E João Batista nasce ali, e consagrado ao Senhor, totalmente, foi levado para o tempo a servir ao Senhor também no tempo. E a gente vê que quando João Batista ele aparece diante de um sistema, João Batista ele aparece totalmente, talvez irreconhecível mesmo, né? Totalmente estranho para aquela época. Quem sabe nos nossos dias também seria um homem totalmente avesso ao nosso sistema, ao nosso padrão de sociedade, ao nosso padrão de religião. Quem sabe nós também queríamos apedrejá-lo se fosse nos dias de hoje. Mas João Batista, diante dali do Jordão, ele começa a trazer duas pregações, dizendo para o povo que arrependesse, porque estava próximo ao reino dos céus. E ao mesmo tempo que ele dizia isso para o povo humilde, para o povo ribeirinha, um povo que estava aflito de coração, queria algo de Deus e precisava da salvação, ele também dizia outro tipo de pregação. No mesmo instante, ele referia-se aos fariseus, aos religiosos da época, aos críticos de plantão. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu tenho por mim que a maior manifestação do poder de Deus foi João Batista pregando ali no Jordão. Foi João Batista pregando no deserto arrependimento, e não quando foi em Pentecostes que o fogo do Espírito desceu. Porque não há avivamento, não há conserto, não há aliança se nós não tirarmos o velho homem, não tirarmos o fermento, não tirarmos o pecado da nossa vida. E continuando aqui, a gente vê como é grande o nosso Deus. Talvez você está chegando agora, pegou só esse pedaço, eu quero que você entenda. Isaías capítulo 40, versículo 13 em diante, fala o tamanho do nosso Deus. É um Deus poderoso, um Deus gigante, um Deus grandão. Ele é gigante, ele é grandão. Não é aquele filisteu que afrontou o exército de Deus vivo, a qual Davi lançou por terra, combateu e venceu aquele filisteu. Gigante é o nosso Deus. O seu problema não é gigante diante do nosso Deus. Quando nós chegamos perto, meu irmão, junto com o nosso Deus, perto de um problema, o problema fica pequeno para você. E você vai conseguir solucionar, você vai conseguir vencer essa tribulação que você está passando, esse peso que você está carregando, em nome de Jesus Cristo. No versículo, continuando aqui tremendamente, mas ele diz assim, no versículo 18, a quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Com que nós vamos comparar a Deus? Se Deus é eterno, se Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, se Deus ele tem a eternidade na mão dele, não é verdade? A Bíblia diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus, e a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre a nossa vida. Não há, meu irmão, nada que nós possamos comparar. Não há um lenço que nós possamos comparar, não é um copo d'água, não é um azeite, não é um sal, não é uma fronha, não é um travesseiro, não é uma rosa branca, nem rosa vermelha, nem senhora e nem outro Senhor. Somente ao Senhor nosso Deus. O Deus que criou Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui é interessante que ele fala para um povo que estava cansado, um povo que estava aprisionado por um sistema que não precisava vir um refrigério sobre a vida deles. E Deus é interessante que aqui no capítulo 40, no versículo 30 em diante, 28 em diante, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, olha como que ele frisa, o eterno Deus, o Senhor. E se você não ouviu a pregação de quinta-feira, assista aí no Facebook, talvez já esteja também no YouTube, a de quinta-feira, se não me engano, dia 20 de maio, falando sobre o que é Salvador e o que é Senhor. E aqui, ele diz, o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Você já imaginou se Deus cansasse de nós? Muitas nós cansamos as pessoas, infelizmente. Ah, não, eu não aguento mais. Eu já aconselhei 5.000 vezes, eu já orei mais de 1.000 vezes. Na verdade, muitas vezes nós somos assim mesmo. Não tem jeito. Está na sua mão, Senhor. Agora
as minhas forças acabaram. Mas Deus, Ele não se fadiga, Ele não se cansa. Deus não perde o amor dele por você. Muito pelo contrário. E no versículo 29 ele diz assim, Ele dá força ao cansado. Quer dizer, Ele tem todo o poder, toda a força que nós precisamos. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, quando nós lemos o livro, né, do profeta Abacuque, no capítulo 1, nós vemos que o povo está totalmente sem fé. Abacuque capítulo 1 mostra um povo totalmente desesperançoso. Um povo que não havia fé, um povo que estava massacrado o tempo todo. No capítulo 2, o Senhor diz para o profeta que escrevesse uma linha ali, né, para que em uma tábua e expusesse um lugar muito visível, para que até aqueles que passassem correndo e enxergassem a promessa. Deus estava trazendo uma promessa para eles. Deus estava dizendo, escreve aí, porque eu vou mudar a história desse povo. Então, se nós analisarmos o capítulo 3, versículo 17 de Abacuque, nos fala claramente, não é porque as coisas vão bem, que está tudo bem conosco, que nós vamos servir a Deus. Não é porque as coisas estão tudo em ordem, não é porque está tudo em dia, na verdade, quantos estão passando nesse momento uma dificuldade para pagar sua conta de energia elétrica, sua conta de água? Quantos estão nesse momento, às vezes até sem assistir, participar do culto, porque não tem a internet mais? E adorarmos a Deus, acreditarmos em Deus como tudo está bem, é muito fácil, irmãos. Mas Abacuque diz em capítulo 3, 17, depois você lê aí, mas diz assim, ainda que falte o fruto da oliveira, ainda que não venha ter gado no pasto, ainda que venha faltar o azeite, todavia, mesmo assim, de qualquer forma, estou conjecturando a palavra para você entender, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha força, no Deus da minha vida. Então, ainda que falte tudo, ainda que as coisas não cooperem, ainda que pareça estar dando tudo errado, e você pergunta assim, onde que foi que eu errei? E às vezes você não sabe mesmo. Talvez a sua confiança, talvez você deu crédito demais, talvez você abriu seu coração. É só Deus para mudar a história, irmãos. É só Deus para mudar a história. Você não pensa que eu estou pregando aqui, está tudo bem? Não. Não, tem um leão amarrado ali para depois matá-lo. Em nome de Jesus. Tem uma ursa amarrada para depois eu exterminá-la. Em nome de Jesus. Então levante sua cabeça. Comece a adorar a Deus. Nós vemos que quando Paulo e Silas, eles estavam indo para louvar o Senhor no templo. Eles foram presos, eles foram levados presos. Paulo e Silas agora porque repreendeu o espírito de adivinhação em uma menina. Quer dizer, dava lucro para os seus senhores, dava lucro para capítulo 16, ele dava lucro para a deusa Diana. Né? Então aquela era como se fosse a profetisa da deusa Diana. E agora, aqueles homens levaram Paulo e colocaram diante do Sinédrio e foi preso, Paulo e Silas ali. Mas eu sempre falo, eu conjecturo dizendo assim que, de repente, Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, nós não íamos louvar a Deus? Nós não íamos para o templo adorar a Deus? Íamos. Então vamos começar a adorar aqui. Na verdade, foi na cadeia, todos amarrados, aprisionados. Ele não estava simplesmente preso em um cômodo de 4x4, 3x3, não. Ele estava amarrado com seus pés em um tronco, com suas mãos, totalmente impossibilitados de fazer qualquer gesto, qualquer adoração. Meu irmão, eu sei que Deus, eu sempre prego que Deus, Ele quer ver as suas ações, quer ver a sua iniciativa, quer ver as suas obras. Mas quando você não tem condições, você está totalmente amarrado, louve com a sua alma. Louve com a sua alma, louve. Sabemos que enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, o Senhor liberou anjos ali, quebraram as cadeias, romperam-se com os aguilhões, as cordas se arrebentaram, as correntes se despedaçaram, as cadeias foram todas abertas, não só de Paulo e de Silas, mas de toda aquela penitenciária. De maneira que todos ficaram boquiabertos, abismados, neutralizados ali, que ninguém fugiu. Pelo contrário, através dessas dificuldades, se Deus não tivesse deixado Paulo e Silas em uma cadeia, se Deus não tivesse permitido isso, não haveria salvação na vida daquele carcereiro. E aquele carcereiro entregou a vida a Jesus, reconheceu o senhorio do Senhor, diante de uma pregação tão pequena, tão simples aos nossos olhos, de Paulo para com ele, dizendo para ele, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E continuando aqui, no capítulo
29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Nós poderíamos falar muito sobre uma característica de uma águia. E quando Deus nos compara com uma águia, não nos comparou com uma galinha, Ele não nos comparou como um pato, mas Ele nos comparou com uma águia. Irmãos, eu tenho uma sobrinha que hoje ela estava brincando com a nossa cadelinha, há pouco tempo ela tinha mau medo e tal. E hoje ela já dominou. Por quê? Porque ela cresceu mais. Às vezes nós olhamos para como a criança olha para uma cadela, olha para um cãozinho, e como ela é muito nova, ela tem medo, ela acha que pode ser mordida, aquele animal pode fazer mal. Mas quando ela cresceu, ela começou, eu tive essa experiência hoje, ela começou já a brincar com a nossa cadela, começou já a dominar, começou agora, como que está no domínio, está na frente. É assim, somos nós também na mão do Senhor. Às vezes olhamos o negócio e achamos que está muito difícil. Olhamos para um problema que está muito difícil. Mas depende do ângulo que você está olhando. Começa a chegar mais perto de Deus, que você vai olhar lá de cima e você vai ver que o problema seu está lá embaixo. Começa a estar olhando com o ângulo que Deus quer para você, que Deus tem para nós, na verdade. E uma águia, uma característica dela, é uma ave que pode vir a voar mais de 3.000 metros de altura, e a 3.000 metros de altura ela localiza um roedor, ela localiza a sua presa, muito fácil. E ela, com seu voo rasante, ela consegue alcançar velocidades extremas, capaz de pegar esse roedor, essa presa que ela teve o alvo. E a águia é muito interessante, porque, para encerrar, quando ela se acha fadigada, a águia se cansa também. A águia fica velha. Há momentos que ela fala assim, não vou parar, vou guardar as redes, vou parar com tudo. A águia, ela não para com tudo. Ela dá um tempo. Às vezes você precisa de um tempo para você e Deus. Talvez você precise de dar um tempo, mas não sair do mercado, não abandonar tudo, não pensar em tirar sua própria vida. Mas você precisa entrar para o seu quarto e orar ao Senhor. Quem sabe até uma viagem, daqui a pouco você vai poder fazer. Mas a águia, quando ela está cansada, e já o bico dela já não consegue nem cortar uma carne de uma presa, as suas unhas já não conseguem mais também alcançar com facilidade, ela vai para uma rocha e ela tem encontro e descanso ali. Na rocha ela quebra o seu bico, na rocha ela muda as suas unhas, na rocha ela arranca toda a sua plumagem já encebada, dos anos. E nós precisamos ser como Ana, que a cada ano fazia uma túnica nova para Samuel. Nós precisamos renovar nossas forças no Senhor. Precisamos renovar a nossa graça diante do Espírito, diante do Pai e do Filho. Então nós precisamos fazer isso. A águia, Deus nos compara com ela. Porque ainda que seja um filhote, ainda que seja pequena, a natureza dela nunca vai permitir que ela seja criada num galinheiro. No momento certo ela vai crescer. A sua força vai multiplicar. E ela vai querer sair voando. E você precisa sair voando. Você precisa alçar ares mais altos. Automaticamente você terá ares favoráveis à sua vida, ares mais quentes. De forma que você não vai ter que esforçar muito. Porque o próprio vento quente vai te levar a lugares que você não imagina ser levado. Você fará coisas que você não imagina que faria. Você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para o Senhor. De repente você precisa fazer como essa águia. Tirar toda a sua plumagem e ir numa rocha ali procurar um veio de água, quem sabe uma mina que tem ali, e ali ela fica debaixo daquela água para tirar todo o óleo, todo o ranço de religiosidade. Tudo aquilo que muitas vezes nós trazemos como paradigmas para a nossa vida, como costumes para a nossa vida. Para encerrar, quando o Senhor disse para Moisés
E Moisés sobe para o monte para falar com o Senhor, e Deus diz para ele: Moisés, descalça as tuas sandálias, descalça os teus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus não falava com ele que aquele lugar era santo, porque Deus estava ali. Não, Deus, quando falou descalça os teus pés, então falou assim: larga os teus costumes lá embaixo, que eu vou te dar uma nova caminhada na minha presença. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o Senhor renove as suas forças. Que verdadeiramente, quem sabe você está se achando abatido e fraco, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, você não precisa esperar no pastor, você não precisa esperar no líder, são homens e mulheres de Deus para te abençoar a sua vida e para te conduzir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Por isso que o salmista diz em Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O tempo de Deus na sua vida está chegando, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, rico e poderosamente. E que Deus te alcance com toda a sua misericórdia, todas as bênçãos decorrentes à obediência, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém?